Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de United, de Juventus, Spalletti, Hillman, de Columuani, Klaus, essa troca doida com a Inter. E o United, meus amigos, colocou o pipi na mesa, fez a proposta que os caras queriam, vai levar o Ibelmo? Tamo junto, deixa o like, é nóis. Rapaziada, vamos falar do United, meus amigos. O United botou o negócio na mesa. Fez uma proposta que, segundo aqui o Ben Jacobs, proposta final pelo Bryan Ibelmo. 65 milhões de libras, mais 5 de bônus. Até agora, isso aqui saiu 10 da manhã. Tô gravando 4 da tarde. Ainda não saiu nada de resposta. O que eu imagino? Que talvez vá ajustar os termos de pagamento. Talvez o United fez essa proposta com um parcelamento grande. Talvez o Brentford quer uma entrada maior. Tipo assim, ó. Que pode sair de notícia até eu soltar esse vídeo ou alguma coisa, ó. Acordo em princípio. Tá perto. Aceitou, mas tem que ajustar os termos de pagamento. Pode ser que isso que esteja embarreirando. Aqui fala que o United tá esperando a resposta. 65 milhões de libras mais 5 de bônus. Como é que é esses bônus? Mas é uma proposta firme. Talvez você ajusta os termos de pagamento, o parcelamento ali nas Casas Bahia, né? Aí você tem um acordo pelo Ibelmo. Mas, ó, eu fiz o vídeo hoje pela manhã e falei, por ele você tem que esticar a corda. Isso aqui é o esticar a corda. Isso aqui é o esticar a corda. 65 milhões de libras mais 5. Um pacote de 70 milhões de libras. Se o Brentford rejeitar, pedir mais dinheiro, se o Brentford pedir uma estrutura melhor, é justo. Agora, se pedir mais, aí não, rapaziada. Forte abraço. Acabou-se. Vou atrás de outro, vou gastar no 9. Aí já tem as ilusão Sesco. Aí tem gente na Alemanha que fala que o United pode entrar pelo Ekitike, criar um leilão com o Liverpool. Aí não, se quiser mais dinheiro daqui, rapaziada, aí a casa cai. Deixa eu ver se... Essa é uma novidade. Não, nem ouvi novidade. Se realmente pedir mais, aí a casa cai. Aí segue em frente. Agora, eu tava até comentando no Twitter. É muito difícil se livrar do imposto United. Muito difícil. Chorou. Vai pagar o que os caras querem. É muito difícil, rapaziada. Ainda está tentando, mas é muito dolorido. É muito dolorido você se livrar de uma cultura de anos e anos. E muito disso aqui foi por causa disso aqui, ó. O Newcastle perdeu o Ekitike, manteve o Isaac, que é um atacante, foi pro Issa. E o United sabe, se o Newcastle compra o Issa, aí que o Brentford vai embarreirar pelo Ibelmo. Porque o Brentford não quer... Obviamente, ninguém sabe como é o mercado, mas o Brentford não quer perder ambos. Mas o United esticou a corda. Até falou aqui, ó. O Bryan Ibelmo agora, ele mesmo, o jogador, tá tentando mexer o pauzinho com o Brentford, o jogador, porque ele acha que a proposta é justa e quer o movimento. E o United acha que a proposta é final. O que eu acho que pode acontecer, rapaziada, eu já falei aqui, é o Brentford pedir uma estrutura melhor, um negocinho ali, papapai, pipipi, ppp, um 10zinho ali, enfim. Aí vamos ver. Aí depende, é um problema de liquidez. Se sair assim, ó, acordo em princípio, o negócio tá andando, é só talvez estruturar melhor a forma de pagamento. Aí tá bem avançado, aí é só esperar realmente o here we go do Fabrício Romano. Agora, se o Brentford for pedir mais dinheiro, tchau, vida que segue, adeus, forte abraço, é nóis, valeu, falou, aí sim, rapaziada. Aí vira, a proposta é justa, é o valor de mercado, mais do que o valor de mercado, é o que o Brentford queria, e o United tá fazendo de tudo. Belezinha? Imaginando o mundo que o United contrata o Ibelmo, o 9 vai vir a pauta. 9 e meio campista. 9, né? Porque mais um ano de Zirkzee e Højlund é que nem você atirar assim, ó, com os olhos fechados e cair uma águia no seu colo. Aí se fala de Sesco, que ele tá aberto. O problema do Sesco, rapaziada, observe, se o Ekitike, deixa eu até ver aqui, né? Se o Liverpool contratar o Ekitike, prestem atenção nos valores. Porque o valor do lado do Ekitike vai determinar muito aqui. E o Arsenal, saiu que o Leipzig quer 90 milhões de euros fixos. 90 fixos. Então observem aí o preço do Ekitike com o Liverpool. Não se iludam. Outra coisa, Sunsi Reports. Esse maluco aqui, ele quer ser apurador, mas não sabe nada. Aí, só que esse tipo de coisa sai e ilude muita gente. Não se iludam. Vou falar pra vocês, igual eu falei do Barcelona com o Nico Williams, Isaac Williams. Não se iludam. Eu adoro o Sesco, já falei aqui no canal 355 vezes, daqui 2, 3 anos, na minha opinião, ele vai ser top 9, top 5 noves do mundo, mas é difícil, é caro, o salário dele também é alto, entendeu? Mas se ele realmente tá aberto de ir pro United, mesmo sem futebol de Champions League, já é um bom sinal, belezinha? Não
se iludam. Em relação ao Ibelmo, o United colocou o pipi na mesa, né? Colocou o pipi na mesa, agora dependendo do Brentford. Novamente, tô gravando aqui 16h10. Se sair alguma coisa aí, quando tiver postado, não tenho culpa. Mas se prepare, pode ser que saia algo assim, ó. Acordo em princípio, termos de pagamento, parcelamento, dinheiro, a entrada tem que ser maior. Presta atenção nesse tipo de coisa, belezinha? Se o Brentford pedir mais, vaza do negócio. Meus amigos, vamos falar da Juventus, meus amigos. Como assim, Spalletti, troca doida com a Inter, falar de Hillman, de Sancho, Kolo Muani, falar de Savona, Newcastle. Ei, Juventus, ei, Juventus. A Juventus, rapaziada, tá mais perdido do que cego na multidão, rapaziada. Presta atenção nisso aqui, ó. Spalletti vai ser considerado se o Tudor tiver um começo ruim na temporada. É um nome que tá no mercado, né, rapaziada? Vou falar um negócio pra vocês, já começa errado. O treinador renovou, já tem notícia na mídia de troca de treinador. Rapaziada, ó, sabe o que era pra Juventus ter feito? E pode me xingar. Ó, você vê o Ten Hag, foi pro Leverkusen, sucedeu o Xabi Alonso. Ten Hag ou Marco Silva. Ten Hag ou Marco Silva, com esse elenco aí, mais 2 ou 3 nomes, brigava pelo título. Eu achava até o Marco Silva o nome ideal. Por quê? Porque o Marco Silva é o cara que puxa pra ele, é o cara que estabiliza o ambiente, controla o vestiário, sabe salvar jogadores. Eu acho que ele ia salvar um Douglas Luiz desse, ele ia potencializar muita gente, ele trabalha com o que tem. Imagina o Marco Silva com esse elenco da Juventus, que eu já falei, esse elenco da Juventus não é ruim. Não é ruim. Agora, a Juventus hoje, treinador, janela, eu não coloco a Juventus no G4 do italiano. Não coloco. Gente, se você tem um cara ali, era pra depois que acabou o italiano, rapaziada, não dá, tá feio. Vamos trazer um cara que realmente vai trazer um choque. Cara, o Marco Silva tava aí, na boca do gol. Na boca do gol. Deixa eu passar, entendeu? Eu posso virar meme, mas esse trabalho do Tudor pegou 2 bêbados no Mundial. O time jogou como Levante. Como Levante contra o Real Madrid. Só não levou uma taca do Real Madrid porque o Di Gregório pegou até pensamento. A Juventus, cara, é um dos times que mais me tilta, porque é só decisão. É uma coisinha boazinha acolá e depois só decisão bosta. Aí saiu aqui também uma troca do Nico Gonzalez e com Fratesi. Gente, isso aqui é fake. Se isso aqui for verdade, tem alguém embriagado na Inter de Milão. Essa pra Juventus eu faria hoje. Alô, Inter, Fratesi, hoje. Hoje eu faria essa troca. Mas a Inter aceitar essa troca aqui, pau a pau, a não ser que você desse o Nico Gonzalez e mais dinheiro, 10, 15 milhões de euros. Beleza, tava calado. Mas pau a pau, Nico Gonzalez e Fratesi, só se na Inter tiver alguém embriagado. Só se na Inter tiver alguém bêbado. Jonathan Klaus. O Jonathan Klaus, gente, é um bom jogador. É uma boa opção, barato, se você vender o Alberto Costa. Só que já é mais experiente. O Jonathan Klaus. Realmente é um jogador que tem uma boa chegada pro ataque, físico, joga muito bem. Ele é potencializado em um esquema de 3 zagueiros. Eu não sou muito fã do Jonathan Klaus numa linha de 4. Numa linha de 5 já acho que... Cara, o Jonathan Klaus ele pode ser um próximo de um Dumfries na Itália. Boa chegada, é um cara barato, salário baixo. Eu acho ele uma boa opção, final de janela. Vai que o Sporting faz uma loucura pelo Alberto Costa. Eu acho o Jonathan Klaus um bom nome. É um bom nome, jogador que traz números. Olha o Klaus aqui. Cara que traz números, abre bem o campo, faz um bom cruzamento. Aqui, 3 gols e 8 assistências. 11 participações em gols. O Jonathan Klaus. Belezinha, o cara que traz... É um cara sólido, o cara que é um bom ala. Entendeu? O problema é que é a idade dele, né? 32 anos já. Um cara experiente. Entendeu? É uma boa opção barata, o Klaus. Agora, 7, 10, não gastaria 10, eu gastaria 7. 7 milhões de euros nele. Vendendo Alberto Costa, final de janela, um salário baixo, é uma opção interessante. Um contratozinho ali de 3 anos, com opção por quarto, eu acho que é interessante, belezinha? Em relação ao Hillman, rapaziada, a Juventus gosta do Hillman. Aqui fala, o Sport só admite vender o Hillman pela multa, aí tem umas especulação que talvez venda o Hillman por 50 milhões de euros. Cara, gente, eu ficaria surpreso se a Juventus contrata o Hillman por 40 milhões de euros. Se a Juventus contrata o Hillman por 40 milhões de euros, palmas pro Comoli. Que cara bom. Eu acho que ele vale mais. Eu acho que o Sport vai bater o pé mais. Vocês estão vendo aí que o Sport tá fazendo o Arsenal sofrer pelo Gyökeres. E, gente, lá em Portugal, o Hillman é adorado. Cara, se vender o Hillman por 40 milhões de euros, os caras vão invadir a casa do Varandas. Agora, se o Comoli conseguir convencer aí, né? Eu bato palma. Porque, cara, é um nome que a Juventus gosta muito, mas tem vários nomes.
vários nomes aí interessados. Savona eu quero falar por último. Aqui fala que o Sancho é esperado em Turim. Aí um dia desse falava que ele tava em Turim, né? Já falei sobre o Sancho. E o Kolo Muani vai voltar a treinar com o PSG, porque a Juventus e o PSG não entraram em um acordo ainda. A Juventus quer mais um empréstimo, talvez pagando. O PSG quer vender ele permanentemente. Até falar aqui, ó, que o Comolli ainda tá tentando manter o Kolo Muani, né? Com um novo empréstimo do PSG. No entanto, se o Vlahovic for vendido por um bom valor, o Bianconeri pode também tentar contratar o francês em um acordo permanente. Porque você salva em salário, talvez você parcele aí o Kolo Muani em 4, 5 anos, belezinha? Vamos ver, mas a Juventus ainda... Deixa eu ver se chama alguma coisa aqui de Juventus. Deixa eu ver se chama alguma coisa aqui de Juventus, falar de Savona. Aí até falando aqui, ó, saiu agora. Caraca, mano, o PSG tá louco, né? O PSG não quer nem emprestar, quer nem emprestar ele, ó, com obrigação de compra. Quer vender ele por 50 milhões de euros, ó. Caramba, mas, claro, 50, hoje eu não gastaria 50 milhões de euros no Kolo Muani. 40 eu acho que é o preço. 40, entendeu? Agora, mano, gastar 40 milhões de euros no Kolo Muani com o Tudor lá. Mas pelo menos, o Kolo Muani é uma das poucas coisas boas que o Tudor fez. E pelo menos, eu não... Oh, droga. Eu não sei se por osmose, o Igor Tudor pelo menos colocou o Kolo Muani mais ou menos na zona de mais ou menos na zona de conforto dele. Isso aí eu não posso falar mal do... Vou falar mal do Tudor não, pra ele colocou na zona. Em relação ao Savona, brother, não pode acontecer o Royce em parte 2. A Juventus vai vender o Savona pra quê? A não ser que o Newcastle faça uma proposta muito louca, eu não venderia o Savona. Gente, por que vocês acham que o Newcastle quer o Savona? Forte fisicamente, bom defensor em campo aberto, ofensivamente ele é muito zoado. Mas ele, cara, é um grande... Gente, o Savona tem um potencial defensivo muito bom, ó. 1,92 m, 22 anos, lateral zagueiro ali, forte fisicamente, passada larga. O pessoal adora falar mal da Juventus do Royce. E, tipo assim, eu não gosto de culpar muito porque o Royce não mostrou nada na Juventus. Praticamente nada. Ah, mas tinha potencial. Potencial em treino eu também tenho. Eu quero ver no profissional. Nem a Roma queria manter ele, velho. A Roma tinha o Royce lá dentro e não quis manter ele, porque ele não mostrou muita coisa. Porque, ó, o Royce ele foi vendido por 14... É um negócio tão louco, o Royce foi vendido por 15 milhões de euros pro Bournemouth. Isso aqui a Roma não pagaria? A Roma tinha lá dentro. E não pagou. Tanto que o Bournemouth coloca a multa de 50 milhões de libras porque nem achava que ia chegar perto de ser acionada. O Bournemouth admite. Se soubesse que teria jogado daquele nível ali, teria colocado a multa maior. O Savona não. O Savona já mostrou. Moleque físico. Eu não acho que ele tem muito potencial subindo. Pode ser que desenvolva. Mas ele é grande, físico, bom defensor, cara. Numa linha de 4, soltando um lateral esquerdo. O zagueiro você pode botar ele como ala pela direita e soltar o lado esquerdo. Principalmente que tem o Wilds lá. Francisco Conceição pra jogar mais avançado. Pode ser um zagueiro ali na linha de 3. Você trazer o Kalulu mais central. Eu acho que ele é um cara que ele é desenvolto. Pode jogar também pela esquerda. Eu acho muito que a Juventus não precisa, talvez, uma urgência em trazer zagueiro. É por causa do Savona. Já mostrou alguma coisa. Aí vai vender pro Newcastle? Por que vocês acham que o Newcastle quer ele? Grande, físico, atlético. Características da Premier League. Então, a Juventus tem que saber utilizar melhor o Savona. Diferentemente do Royce, já mostrou que tem nível pra jogar.